Hoje eu tô naqueles dias que a gente sabe que quando não tá bem, quando nada tá bom, e eu me sinto muito mal quando isso acontece, porque no momento eu não tô passando por nenhum problema, sabe? Eu não tenho motivos pra ficar ansiosa, eu não tenho motivos pra ficar deprimida, eu não tenho motivos pra nada disso. Tem tantas pessoas que estão passando por momentos tão difíceis e eu não estou passando por nada, e ainda assim eu me sinto vazia. Estranho, né? Mas eu estou vazia. Sabe quando você, não sei, falta alguma coisa? Dizem que quando isso acontece é porque a gente tá precisando rezar mais, né? Deve ser isso. Aí isso faz pensar, não que um problema seja menor do que o outro, sabe? Todo mundo tem problema e todo mundo, de uma certa forma, não existe, na verdade, não existe problema pequeno. Às vezes o meu problema pode ser pequeno para a maioria de vocês que estão assistindo, só que isso não menospreza o que eu estou sentindo. E às vezes as pessoas têm essa mania, tipo assim, igual eu vi um dia recentemente na internet, uma moça comentando que ela não falava para ninguém a doença grave que ela tinha, porque ela não gosta de se vitimizar. E aí eu achei aquilo tão ruim, porque eu não acho que quando uma pessoa fala sobre os seus problemas, a não ser quando ela tenta ganhar sempre tá ganhando alguma coisa em troca, aí tudo bem, mas se for só apenas uma pessoa que comenta sobre o que tá passando, sobre os problemas, sabe, eu não acho que seja se vitimizar, eu acho que às vezes a pessoa só quer desabafar, e a gente tem a vida tão corrida, e cada um vive a sua própria vida, e às vezes a gente não tem com quem falar. Aí vocês vão falar, então procura um psicólogo. Mas não sou olha, eu tô na fila do psicólogo já tem 3 anos e eu nem lembro pra que eu tava indo a primeira vez que eu marquei, sério. Ah, eu também marquei uma vez pro meu filho. Eu marquei pro meu filho, eu também não lembro mais. O dia que sair, eu não sei nem porquê. Ele era criança quando eu marquei isso. Estranho, não é? Porque criança deveria. Eu já saindo totalmente do que eu tava falando. É porque criança deveria ter tipo um atendimento preferencial, né? Acho que o certo seria isso, né? Tipo um atendimento assim, um preferencial. Eu acho que, na verdade, eu acho que em todas as escolas deveria ter, durante o período, uma psicóloga para atender, ou uma psicóloga, né? Para atender. Eu acho que toda escola deveria ter uma psicóloga contratada que ficasse lá no período. Por quê? Porque tem muitas crianças que precisam de psicólogo. E aí, o que acontece? O SUS não vai conseguir dar conta. E às vezes a criança tem alguma crise na escola mesmo, algum problema na escola mesmo. Então, se tivesse uma psicóloga lá para esses momentos, sabe? Eu acho que seria muito importante, assim, mesmo que não para todas, sabe? Não precisa ir todas as crianças, mas deveria ter alguém ali para caso alguma precisasse, sabe? Naquele momento. Eu acho que deveria, né? Colocar uma psicóloga em todas as escolas. Eu acho que a particular pode ser que tenha, mas eu acho que deveria, sim. Nossa, a gente tem tanto casos que a gente vê de crianças que. Sabe que uma vez, quando eu era pequenininha, eu era eu era muito boazinha, sabe? Tinha um menino que tinha síndrome de Down quando eu era pequena, e aí eu não entendia muito o que ele tinha, porque eu era muito pequenininha, eu tinha uns 6 anos. E aí ele me batia todo santo dia. Ele me dava uma surra, ele me beliscava, ele fazia assim na minha orelha. Gente, eu apanhava muito daquele menino, muito, 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 muito. E aí eu não contava para minha mãe, nem para a professora, porque eu tinha medo dele me bater mais. Então, aí eu ficava quietinha, chorava lá, quietinha no meu canto, eu tava, acho que no pré ou na primeira série, não tenho certeza. E aí eu chorava bastante, e aí, uma vez, e eu não conseguia contar, a minha mãe me levou na benzedeira. Tinha uma benzedeira, ela era uma velhinha, sabe? E ela era muito boa. Aí minha mãe me levou pra benzer, que eu acho que eu tava meio tristinha. E aí a benzedeira, quando chegou, contou pra minha mãe que eu tava sofrendo na escola. E aí a minha mãe veio me perguntar, gente, é séria essa história, eu sei que vocês não. A maioria fala assim, que a benzedeira falou que foi. A benzedeira chegou pra minha mãe e falou, a sua filha tá passando por um trauma na escola. E aí a minha mãe me perguntou, e eu contei que eu tava apanhando. Aí minha mãe no outro dia foi na escola, conversou com a professora, que conversou com a mãe da criança, que a mãe das crianças explicou que não podia bater no coleguinha, e aí
resolveu o meu problema. Porque aí eu não apanhei mais. E aí a mãe dessa criança morava perto da minha casa, ela até buscava, me buscava na escola junto com ele. Na hora que ia buscar ele me levava junto para casa, só pra gente fazer amizade. Você acredita? E era uma coisa tão simples de resolver, mas precisou da benzedeira conta. Gente, eu sei que tem muita gente que não acredita nessas coisas, mas de pequenininha eu lembro como ela sabe. Eu pequenininha, e aí eu lembro que toda vez que depois a gente voltava na benzedeira, eu achava que tudo que eu fizesse errado, ela ia contar pra minha mãe, porque ela ia saber tudo. Tipo, se eu não comia a comida toda e joguei fora escondida, eu achava que ela ia saber. E, ai, é muito engraçado isso. Mas realmente isso aconteceu, tá? Não é invenção, isso realmente aconteceu, essa história. Não foi criada pela minha mente. Quando eu digo criado pela minha mente, é porque para quem não sabe, como as minhas memórias, elas retomam assim muito através de sonho, de coisa, às vezes eu confundo um pouquinho o que é realidade e o que é criado. Mas isso realmente é realidade, isso realmente aconteceu. Ai, mas a gente, quando é pequena, a gente, tudo é tão intenso e tão difícil, sabe? Qualquer probleminha que você tem, qualquer coisinha, para você é uma coisa enorme. Eu tava conversando com a minha cunhada um dia desse, e o filho dela, acho que ele conversou demais na escola. E aí, o que a professora fez? Escreveu a primeira letrinha dele na lousa. E ele passou um tempinho chorando, tadinho, porque na cabecinha dele, aquilo lá era uma coisa assim, de outro mundo, uma coisa muito grave. E era só a letrinha do nome dele na lousa. E eu acho que as pessoas tinham que ter um pouquinho mais, né, da inocência das crianças, né? Se a gente fosse um pouquinho mais inocente, seria tudo mais fácil. Então, aí eu tava falando dos problemas, né? Aí essa moça tava falando que às vezes que falar sobre o problema dela poderia ensinar, porque tem pessoas que têm problemas muito maiores do que o dela. O problema dela realmente era grave. Só que, às vezes, por exemplo, a pessoa tem um probleminha assim, super pequeno, só que para ela aquele problema é grande, porque é o problema que ela conhece. Eu, por exemplo, no momento eu não estou passando assim por nenhum problema, assim. Eu não tenho muita saúde, mas faço tratamento. Né? Eu não tenho muito dinheiro, mas eu pago minhas contas. Eu vivo de. Eu acho que isso é a pior parte. Eu vivo de dieta, mas eu pelo menos posso comer comida, já que eu não posso comer mais nada. Não. Tá, Tá, eu vivo de dieta. Eu acho que o meu problema, eu acho que o que tá me causando ansiedade é isso. Eu querer muito comer doce e não poder. Não é isso. Tá vendo, gente? Como que é importante a gente falar com a gente mesmo? Eu descobri o que tá me causando ansiedade. É porque eu fiz promessa e não tô comendo doce. Eu tô terminando a minha promessa que eu tinha feito. E aí eu não tô comendo doce. Isso que tá causando ansiedade.